Deus, Ele vai continuar nos dando graça e nos dando vitória. Amém? Então, nessa noite, eu quero falar sobre o tema Escolha Viver. É um tema muito forte ao nosso coração. E é uma temática que vai falar muito forte dentro de toda essa onda de desânimo que às vezes invade o coração de cada um de nós. Porque, na verdade, é isso que acontece com aqueles que querem essa fuga fatal sobre a sua vida, que é o suicídio. Mas eu vou falar sobre a questão do suicídio, meus irmãos, mas a gente vai falar do ponto de vista bíblico, mas ao mesmo tempo os irmãos vão receber os princípios dessa palavra, porque eles não servem só para quem está vivenciando ou enfrentando essas dores psiquiátricas. Não. É para alguém que de repente está desanimado, para alguém que está triste, para alguém que está precisando de uma orientação divina, para alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Quando nós olhamos para esse contexto, eu decidi ler esse texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 em diante, e eu vou reler, que diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós olhamos essa mensagem que Paulo, que nós acreditamos que é Paulo, o autor, que escreve a carta aos Romanos, e aqui ele vem falar sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, nós acreditamos, meus irmãos, que é válido toda a experiência de dor que vem sobre as nossas vidas. Paulo está nos mostrando que em algum momento, quando a tribulação ela vem sobre nós, quando a dor ela vem sobre nossas vidas, quando nós enfrentamos sentimentos de derrota, de desânimo e tantas coisas, elas sempre produzirão em nossas vidas algo benéfico. E ele vai dizer aqui que a tribulação ela produz paciência. Paciência, ela vai nos trazer a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança, ela não vai trazer confusão, por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos trazer isso para as nossas vidas, que não importa qual seja a causa ou o dilema do sofrimento que você esteja enfrentando. O importante é que esse processo, ele vai produzir algo benéfico sobre a sua vida e sobre a sua história, para a glória do nome do Senhor Jesus. E em se tratando, meus irmãos, da questão do suicídio, eu quero introduzir esse assunto dizendo que o suicídio, essa é uma frase de um grande escritor, que ele vai dizer que ele é um ato covarde, é uma afronta contra Deus, pois a vida é um dom. Feliz aquele que escolhe viver. Por isso que nessa noite eu trouxe a palavra, a mensagem, a temática, dizendo: escolha viver. Porque na verdade a nossa vida ela é feita de escolhas. E escolhas muito relevantes ao nosso viver. E nesse contexto das pessoas que têm esses pensamentos, que têm esses dilemas em sua mente, nós podemos afirmar, meus irmãos, que o suicídio, ele vai ser
nada mais, nada menos, não estou dizendo que é algo simples, mas trazendo aqui uma definição muito grotesca, ele é a evolução perigosa da depressão que se tornou crônica. Alguém que está doente, não buscou tratamento, e a evolução dessa depressão crônica, o ápice dela são os pensamentos de deixar de viver, de deixar de existir. Então, quando nós olhamos para tudo isso, meus irmãos, nós precisamos, ao passo que entendemos esse processo, nós temos que estar atentos a sinais comportamentais que muitos, principalmente aqueles num quadro depressivo severo, eles sinalizam. Às vezes, a gente não está atento aos sinais. Nós não estamos atentos às sinalizações. A gente não consegue perceber de uma forma clara o que está acontecendo com alguém que está próximo a nós. E eu disse em algumas mensagens que ministrei aqui, que há alguém que às vezes vê alguém num estado de depressão, numa ansiedade, num transtorno, alguma coisa, e alguém que desconhece isso acha que é algo muito simples, e alguém diz assim: não, isso aí é besteira. Quem já ouviu alguém dizer isso? Não, isso aí usa até termos mais grotescos que a gente não vai usar aqui. Isso aí é uma besteira. E na verdade não é, irmão. É uma doença muito séria, que se não for cuidada, ela vai evoluir para um quadro mais crônico, e esse quadro crônico ele tem o seu ápice na questão do suicídio. Uma em cada 3 segundos, pessoas, são dados oficiais da OMS. Esses dados vocês sempre vão ver eles modificarem, porque alguns dados são de anos atrás, outros mais recentes, mas ele vai dizer assim: 1 em cada 3 pessoas, a cada segundo, no mundo, elas tentam tirar a própria vida, elas tentam o suicídio. Isso é muita gente, irmão, muita gente. No Brasil, um suicídio acontece a cada 45 minutos, ou seja, em menos de 1 hora, tem alguém tentando tirar a própria vida. Muitas das vezes, as irmãs aqui, os irmãos que trabalham na área da saúde, dependendo do setor que eles estão, né? Se for um setor de trauma, alguma coisa assim, eles vão sempre pegar essas pessoas que tentaram tirar a própria vida, né? Ingerindo medicamentos mais fortes ou tentando de uma outra forma tirar a própria vida. Meus irmãos, tem outro dado interessante: 10 mil suicídios por ano aqui no Brasil. 10 mil suicídios por ano. 27, isso é dado mundial, 27 a cada dia. E a faixa etária, segundo a OMS, onde mais ocorre suicídio, onde é a faixa etária mais afetada, é dos 15 aos 29 anos. Ou seja, na fase de pré-adolescência, podemos dizer assim, ou adolescência, e na fase jovem, na maturidade jovem, até os 29 anos. Isso acontece com muita frequência. E entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, o suicídio ele é a 7ª causa de morte nessa faixa etária de 10 a 14 anos. Meus irmãos, baseado nesses dados, a gente pode concluir que o suicídio é uma tragédia global. E eu lembro que há anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu ouvi um pastor falar sobre suicídio. E naquele momento eu disse assim: rapaz, para que uma palavra dessa, uma palavra num culto como esse? Era um culto evangelístico, um culto tão... onde ele poderia trazer tantas palavras, mas naquela época, quando ele terminou de ministrar, 3 pessoas vieram à frente, porque quando ele terminou a mensagem, ele dizia assim, que o Senhor dizia que ele falasse sobre suicídio, porque ali havia pessoas que na noite anterior tiveram pensamentos de tirar a própria vida. E quando ele termina de entregar a profecia, 3 pessoas vieram à frente e receberam oração, e graças a Deus estão vivas até hoje, para a glória de Deus, meus irmãos. Mas naquele dia Deus teve que intervir. Deus
teve que intervir através de uma ministração profética para aquelas pessoas que ali estavam. Então, se naquela época já era algo assim que tomava a atenção e as emoções das pessoas, meus irmãos, podemos dizer hoje que o suicídio é uma tragédia global. Mas podemos dizer que é um tema que é maquiado pela sociedade. Por quê, irmão? Suicídio, irmão, ele mata mais do que o HIV. Suicídio mata mais do que alguns cânceres. Só que é uma temática assim maquiada pela sociedade, que a sociedade ela não fala muito sobre isso. A mídia não fala muito sobre isso. E muitos de nós, a gente fica aquém, porque a gente não tem, meus irmãos, muitas das vezes, as ferramentas necessárias para vencer tudo isso, para vencer toda essa onda de suicídio, de pensamentos suicidas que as pessoas elas tentam tirar sua própria vida. Meus irmãos, o suicídio é objeto de estudo de várias ciências humanas. A gente vai ver a psicologia falar sobre o suicídio, a gente vai ver a psiquiatria falar sobre o suicídio, a gente vai ver, meus irmãos, a psicanálise falar sobre o suicídio, a gente vai ver, meus queridos irmãos, a sociologia, quando nos seus aspectos comportamentais falar sobre o suicídio, o que leva uma pessoa a suicidar-se. E a verdade, meus irmãos, é que o suicídio, ele se torna a fuga fatal de quem está sofrendo. De gente que está sofrendo a depressão, de gente que está sofrendo essa onda de mazelas que vem sobre esse mundo, de gente, meus irmãos, que se desespera, e na cabeça dessa pessoa, além do negativismo com relação à vida, ela não consegue ver uma outra saída para o seu sofrimento. E ela busca uma fuga que se torna fatal. As pessoas que pensam dessa forma, elas se sentem um peso no mundo. Elas acham que estão atrapalhando as pessoas, os familiares. Elas acham que ninguém gosta delas. Elas acham que Deus não olha para elas. Esse é o pensamento de alguém que cansou de viver, que cansou da jornada da vida, que cansou de continuar caminhando rumo aos sonhos e os projetos que Deus estabeleceu para a vida dessa pessoa. Mas eu vim trazer uma palavra bíblica nesta noite. Eu vim trazer uma palavra de Deus ao coração de quem de repente tem alguém na família que tem esses pensamentos, ou alguém que ainda está aí secretamente sofrendo nessa jornada, mas não sabe o que fazer. Eu venho nessa noite dizer para você que Deus, Ele não pensa da forma que você pensa. Você acha que está só, que não há projeto, que Deus esqueceu de você, que a grama do vizinho é mais verde, que Deus só abençoa quem está ao seu lado. Não, eu venho dizer nessa noite que lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, se não erro o versículo, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode estar enfadada, melhor dizendo, você pode estar vivendo os maiores dilemas de sua história e de sua vida. Você pode estar pensando que a sua existência, ela está aquém deste mundo, esse mundo não cabe você, mas eu venho dizer que você é alvo do amor de Deus, que você é alvo do amor santo do Senhor, e Ele não se importa se você tem dinheiro ou não tem, se está desempregado ou não, se está sofrendo e padecendo. Deus te ama do jeito que você é, para a glória e para o louvor do seu santo nome. Quem pode dizer glória a Deus? Há muitas causas.
para os pensamentos suicidas. Eu enumerei aqui pelo menos 4 antes de entrar naquilo que a Bíblia fala, porque é bom a gente saber o que a Bíblia fala. Às vezes a gente fica muito focado nas ciências humanas. Irmão, o próprio nome já diz, ciências humanas são falíveis. Uma teoria que voga hoje na universidade, amanhã ou depois ela vai deixar de ser uma teoria importante ou uma teoria vigente, porque veio outra teoria e se sobrepôs a ela. Mas existem pelo menos 4 causas para os pensamentos suicidas. Primeiro, sofrimento constante. Uma pessoa que está sofrendo muito, e parece que esse sofrimento ele não tem fim, ele não se acaba. E ela vai sofrendo, e vai alimentando a mente, e vai alimentando a mente. Esse sofrimento constante, ele pode ser uma das causas para aqueles que têm pensamento suicida. Segundo, falhas pessoais. Aqueles que alimentam a sua mente com pensamentos suicidas, eles constantemente, eles olham para si, e tudo que acontece no mundo é culpa deles. A energia faltou, foi culpa minha, porque eu fui ligar o negócio lá num T lá em casa e deu curto. É só um exemplo, viu, irmão? O presidente A ganhou e o B perdeu, a culpa é minha. Isso é alguém que se alimenta de pensamento suicida. Eu quero dizer que ele sempre olha para suas falhas pessoais. O casamento que não deu certo, a criação do filho que não foi eficiente, o bullying no colégio, a culpa é minha, porque eu não fui corajoso naquela época o suficiente. Então, os pensamentos suicidas, eles têm como uma das causas as falhas pessoais. Terceiro, sonhos frustrados. E isso acontece principalmente quando a gente chega na idade adulta, na idade da maturidade, porque o jovem ainda está começando a vida. Mas na idade da maturidade, irmãos, principalmente aqueles que tiveram oportunidades, e eles chega um tempo que, se não vigiar, ele é tomado desses pensamentos, se não uma depressão ou um transtorno de ansiedade. Ele fica, meu Deus, eu já estou com essa idade, ainda não conquistei nada. Eu já estou com essa idade e os meus sonhos foram frustrados. Senhor, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Então, permeia no coração dessa pessoa a ideia dos sonhos frustrados, de pessoas que frustraram seus sonhos, de situações que foram vilãs para frustrar os seus sonhos. E mais do que isso, às vezes junta 2 ou 3 dessas causas dentro dele. A culpa é minha, porque meus sonhos foram frustrados. Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse pego aquele dinheiro em vez de ter gasto e aberto um negócio. Então começa a permear esses sonhos frustrados e esses pensamentos. E quarto, isso aqui é importante, falsas esperanças. Irmãos, aqueles que se alimentam de pensamentos suicidas, eles têm falsas esperanças. E vou dar um exemplo. Por exemplo, o que é uma falsa esperança? Eu vou acabar com a minha vida, porque eu acabando com a minha vida, eu vou solucionar o meu problema. É uma falsa esperança. Mas tem o outro lado da moeda. Há pessoas que fazem isso para se vingar de outras pessoas que fizeram mal a elas. E a saída que elas encontram: eu vou acabar com a minha vida para que fulano ou cicrano sinta por eu ter dado cabo à minha própria vida. É uma espécie de vingança. Vocês pensam que isso não existe? Existe, irmão. São as falsas esperanças. E Satanás, ele alimenta a mente das pessoas, ele alimenta a mente da humanidade dessa forma, irmão.
Alguém pode dizer assim: eu não sei para que uma mensagem como essa num culto de doutrina. Meus irmãos, se não fosse necessário, o mundo não estava do jeito que está. E quando você pensa que isso acontece longe, de repente acontece perto de você, próximo de você, com alguém que você já viu, com alguém que você conhecia, que aí você olha e diz assim: mas rapaz, mas fulano, ele sorria tanto, parecia uma pessoa tão boa, e deu cabo à própria vida. Meus irmãos, é isso que Satanás tem feito no mundo. Essas doenças, meus irmãos, que entraram no mundo por causa do pecado, lá de Adão, lá atrás, e deu entrada a essas enfermidades. Mas pastor, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu vim aqui para afirmar a Bíblia. Eu vim aqui para afirmar o que as Escrituras falam. Eu vim aqui para ensinar a palavra de Deus aos irmãos. Eu não estou preocupado, meus irmãos, não é com as pessoas suicidas que eu quero dizer, não estou preocupado com o que as ciências humanas vão falar ou deixem falar. Eu estou preocupado com a palavra, porque a palavra é superior a tudo isso. A palavra tem poder de curar, de transformar e tirar esses pensamentos de dentro das pessoas, para que elas experimentem a cura através da palavra. Quem pode dizer amém? O que a Bíblia diz, pastor, sobre isso? E eu vou afirmar, irmão: não há nenhum texto da Bíblia, nenhum sequer, que autoriza, que Deus autoriza a prática do suicídio. Não há nenhum sequer, que Deus autoriza a prática do suicídio. É verdade, pastor? Nenhum. A gente vai ver homens que pediram para si a morte. Homens, meus irmãos, que cometeram suicídio na Bíblia. Mas nenhum você vai encontrar Deus concedendo a petição ou aprovando aquela situação. Aí talvez você me pergunte assim: pastor, e o caso de Sansão? Sansão não foi suicídio, irmão. O caso de Sansão, segundo o pastor Elinaldo Renovato de Lima, foi um caso de sacrifício. O alvo dele não foi se matar, mas foi matar os filisteus. É a mesma situação de um policial que sai para arriscar a sua vida, mesmo sabendo que poderá morrer, e muitas vezes há mais chance de morrer do que salvar, mas ele não foge ao seu dever. É a mesma situação de um soldado que é alistado para uma guerra e sabe que vai morrer, mas ele vai porque ele deseja cumprir o seu dever como patriota, como cidadão, aquilo que lhe foi designado. É a mesma coisa de um bombeiro que sabe que o prédio está em chamas, e a mãe grita pelo seu filho que ficou num local quase que inacessível. Ele vai, consegue salvar a criança, mas ele morre na tentativa de salvar. Isso foi suicídio, irmão? Sim ou não? Isso foi sacrifício. E o caso de Sansão é diferente, porque o próprio escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 32, ele vai dizer assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão. Olha ele fazendo menção de Sansão no Novo Testamento, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Ele entra na galeria dos heróis da fé. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? O suicídio, meus irmãos, ele é um ato deliberado, covarde, contra a própria vida. Mas talvez alguém diga assim: mas pastor, há situações que o estado depressivo ele é tão grande, que as pessoas não encontram uma saída. Mas eu vou dizer para os irmãos, através da Bíblia e da palavra do Senhor, a palavra de Deus, a saída para qualquer situação.
Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, não importa se a depressão ela é crônica, não importa se as suas emoções estão abaladas, não importa se é uma doença crônica que está te levando à depressão, não importa nada disso. A palavra de Deus, sempre haverá uma saída para todos nós, meus irmãos. Sempre haverá uma solução de Deus para a vida de cada um de nós. A Bíblia nos mostra o suicídio como o assassinato de si mesmo. É a quebra dos 10 mandamentos, do 6º mandamento. Lá em Êxodo, Deuteronômio 20 e 13, abra sua Bíblia. Êxodo 20, 13, desculpe, irmão. Eu acho que é isso. A palavra de Deus, ela diz assim: não matarás. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Vamos dizer mais forte, irmão, para expulsar esse sono e a fome. 1, 2, 3. Isso aqui é mandamento. Ah, pastor, mas a lei já passou. A cerimonial, sim. Mas os princípios inalteráveis da sua palavra permanecem até hoje. Alguém que dá cabo à própria vida, irmão, ele está fazendo o quê? Matando. Mas ele está matando quem? A ele mesmo. Não matarás. O suicídio é o assassinato de si mesmo. Quando alguém tira a própria vida, ela está assassinando a ela mesma. É por isso que, como expositor bíblico, irmão, que como pastor, nós iremos combater o suicídio como? Orientando, acolhendo, orando, colocando as nossas mãos através da oração, abraçando, tentando trazer aquela pessoa, intercedendo, levando aos profissionais capacitados da medicina para que eles possam remediar, tratar de forma medicamentosa. Mas, irmãos, como expositor, como pastor, como alguém que ama a palavra de Deus, nós jamais iremos concordar com essa prática, porque essa prática é um ato covarde contra o próprio Deus. É quando nós não confiamos que Deus vai tirar a gente desse limbo, desse beco sem saída, dessa situação que você está enfrentando. E eu venho dizer, meus irmãos, eu vou citar aqui 3 casos que Deus deu saída. Eu venho dizer nessa noite que Deus tem saída para esse problema. O Evangelho tem saída para esse problema. Esse problema, irmãos, é um problema de calamidade mundial. É um problema, meus irmãos, que é uma tragédia global. Mas esse problema não é maior do que o meu e o teu Deus. Esse problema, ele está debaixo da autoridade da palavra de Deus. A Bíblia tem casos de suicídio. Abimeleque, está lá em Juízes 9:54, não vou ler porque não dá tempo. Saul, 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. O escudeiro de Saul em seguida se lança sobre a espada e também se mata. Aitofel, 2 Samuel 17:23. O rei Sinai, 1 Reis 16 e 18. E no Novo Testamento a gente tem o caso de Judas, Mateus 27, verso 5. Em nenhum destes casos você vai encontrar uma aprovação direta de Deus, Deus afirmando alguma coisa que aprovou essas situações, que aprovou esse tirar da própria vida, que aprovou esse suicídio. É por isso que eu vou dizer nessa noite e vou repetir: o suicídio não é aprovado pelo Senhor. Quando eu falo isso, eu não estou isentando nossas responsabilidades de ajuda. Os irmãos estão me entendendo? Pode dizer amém?
Não estou isentando. O pastor disse que Deus não aprova. Então, se você encontrar um suicida, vai deixar ele se matar? Não. Você vai acolher, você vai ajudar, você vai tentar entender, você vai levar para um profissional que sabe tratar aquela situação. De repente ele vai precisar não só de psicoterapia, mas vai precisar de um médico mesmo, um psiquiatra, para que seja tratado essa questão dele, que nós já falamos, que às vezes é genética, tem a ver com alterações hormonais, tem a ver com situações que a pessoa enfrenta, são várias, isso é multifatorial a causa. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que Deus não aprova, mas Ele também tem uma saída para tudo isso. Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo de número 2. Jó, capítulo de número 2. Versículo de número 7. Olha o que diz a palavra. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O que foi que aconteceu com Jó? Uma situação de sofrimento. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então, preste atenção nisso, sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Alguns chegam a dizer que nesse momento haveria uma possibilidade de Jó tirar sua própria vida. Uma possibilidade inflamada pela mulher. E mesmo diante de tamanha prova, incitado pela mulher, Jó, ele não fez. Ele vai dizer no versículo 10, mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não recebereis o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Irmão, agora imagina o cenário. Ele perde seus bens, ele perde seus empregados, ele perde seus filhos, ele perde aquele respeito que ele tinha por ser um homem do cabedal que era Jó. Ele perde o seu patrimônio, seus camelos, suas jumentas. O camelo era uma espécie de transporte da época. Se a gente fosse transladar para os dias de hoje, Jó era como se fosse alguém dono de uma frota de ônibus. As jumentas, havia uma iguaria da época, que era o leite de jumenta. Era iguaria da época, irmão. Era iguaria que passava pela mesa dos ricos. E Jó, ele tinha isso. Jó, meus irmãos, ele tinha uma espécie de indústria têxtil. Porque da lã, ele funcionava uma espécie de indústria têxtil, se a gente for trazer para os dias de hoje. Então ele perde tudo. Mas não é só Jó que está sofrendo, preste atenção nisso. A mulher de Jó também está sofrendo. A gente só fala do sofrimento de Jó, mas a gente não fala do sofrimento da mulher de Jó. Eu não estou querendo justificar a ação dela, mas ela entra num estado de desespero tão grande, que ela começa a duvidar da soberana provisão de Deus. Ela começa a não confiar no Deus que eles tanto adoravam. E Jó, ele resiste, mas ainda diante do comentário negativo dos seus amigos, abra lá em Jó 3:11, nós vamos ler junto.
Olha o que Jó vai dizer. 3:11. Nós vamos ler juntos. Bota aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha o que Jó está falando, irmão, diante do sofrimento. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? O que isso significa? Que Jó, sendo o homem que ele era, o homem de Deus que ele era, ele também desejou a morte. Pensamentos de não mais existir passou pela mente dele. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos essa noite. Jó venceu tudo isso para a glória do nome de Jesus. Quando você vai olhar a biografia de Jó, irmãos, tudo isso que aconteceu com Jó, Deus não chegou para ele e disse assim: eis meu servo, que tu vai passar por uma luta, mas eu vou te dar a vitória. Não, irmão. Você vê Deus falando com Jó aqui? Quem já leu o livro de Jó aqui? Levanta a mão, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, se você não leu o livro de Jó, vamos tirar a poeira dessa Bíblia. Irmão, em nenhum momento Deus fala com Jó. Jó passa toda essa prova sem ouvir uma palavra profética de Deus. Mas mesmo diante da luta que ele enfrenta, mesmo diante da dor que ele enfrenta no seu casamento, mesmo diante da perca do patrimônio, da perca dos filhos, do comentário negativo dos amigos, mesmo diante de tanta dor, e até do pensamento de não mais existir, de duvidar que foi Deus, que aleluia, que deu a vida a ele, que ele não era para ter nascido. No final da prova, Deus foi com ele e deu tudo em dobro para a glória do nome poderoso de Jesus. Olha para esse irmão e para essa irmã que está aí do seu lado, diga para ela: fica tranquilo, diga para ela, essa prova vai passar e Deus vai te dar vitória. Quem levanta suas mãos comigo nesta noite, glorifica o nome do Senhor. Levante as suas mãos comigo nesta noite, exalte a presença de Deus aqui neste lugar, glorifique a presença de Deus. Eu estou falando e afirmando dentro da Bíblia que não há situação insolúvel para Deus. Até para o suicídio Deus tem solução para a glória do seu nome. Quem crê pode dar glória a Deus. Oh, aleluia. Não tem situação insolúvel. Quando Deus quer agir, Ele resolve e acabou. E não pede licença a ninguém, irmão. Ele faz e pronto, e acabou. Mas tem um outro camarada também. Não vai dar para eu citar todos, mas eu vou citar esse também. Jonas, capítulo de número 4, abra aí a sua Bíblia. Jonas, capítulo de número 4. Versículo de número 3. Eu não vou falar da história de Jó desde o início, isso é tema para uma outra mensagem. Mas quando Jó entra na trilha do Senhor novamente, e que ele prega aos ninivitas, e os ninivitas se arrependem, irmão, se eu sou um pregador do Evangelho, se os irmãos são pregadores do Evangelho, e quando você prega que as almas se arrependem, qual é o sentimento que deve vir no nosso coração, irmão? Alegria. Porque você pensa assim: rapaz, Deus abençoou, aquela pessoa se arrependeu e vai estar debaixo da bênção de Deus. Só que Jonas é esquisito, é diferente.
Porque quando os ninivitas se arrependem, o versículo 1 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido, porque Deus operou na vida dos ninivitas. Vocês estão entendendo, irmão? Aí o 2 assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor. Aí, ó, o que Jonas vai dizer: tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O que Jonas estava dizendo? Eu quero morrer. Só que essa morte dele é esquisita, irmã Juliana, porque Jonas, ele pede para Deus tirar a vida dele, porque ele está emburrado e ressentido que Deus enviou a misericórdia sobre os ninivitas que se arrependeram. Aí sabe como foi que Deus tratou isso? E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? O que Deus fez? Confrontou o ressentimento de Jonas. Irmão, às vezes o desejo de parar, ele é alimentado por ressentimento dentro do nosso coração. E não pense que Deus vai alisar ressentimento no coração, não, irmão. Sabe qual é a única forma do ressentimento sair, Deus tirar esse carnegão de dentro de nós? É confrontando através da sua palavra. Deus não vai chegar para Jonas: meu bichinho, calma, deixa eu me explicar para você. Não. Deus vai direto na ferida. Ele vai dizer assim: é razoável? Tu tem noção do que está passando no teu coração? Deus não aprova o desejo de Jonas morrer, mas vai confrontá-lo para que ele seja curado e ele entenda o agir de Deus, como Deus trabalha. Olha para seu irmão e diga assim para ele: não pare, não deixe que nada paralise o seu ministério. Olhe para o outro lado e diga para ele: não pare. Deus vai trabalhar e você vai seguir em frente, vai seguir adiante. Quem crê que Deus pode fazer você seguir adiante? Irmão, não existe esse negócio: ah, eu vou parar por causa de fulano, eu vou parar por causa de cicrano. Olha para frente e vai marchando, olha para frente e vai caminhando, e Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar perseverança. Quem crê pode dizer glória a Deus. Na verdade, Jonas, quando diz assim: Senhor, eu quero morrer, ele está descontente com Deus. E na verdade Deus até interpreta isso aqui de Jonas. Na verdade, Jonas, teu problema não é que tu quer morrer, não. Tu quer parar porque tu está ressentido. Há um ressentimento dentro da sua alma e do seu coração. E Deus começa a falar com Jonas e vai dizer: olha, Jonas, eu trabalho do jeito que eu quero. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Acabou, irmão. Deus levanta quem Ele quer na sua obra e acabou. Vai brigar com Deus agora? Vamos brigar com o Senhor agora? Irmão, quando Deus quer agir, Ele faz do jeito dele e acabou, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, tudo isso para que o seu nome seja glorificado. Quem pode dizer glória a Deus? Todos os pedidos de morte na Bíblia, Deus negou a todos. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 22:32, Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Jesus lá em João 10:10, quem lembra? Ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em... Vamos lá? E vida em... Deus é Deus de vida. Deus é Deus de vida. Ele veio para que você tivesse vida
e vida com abundância. Irmão, você acha que Deus quer ver você cabisbaixo, triste, desanimado, ressentido, parando, com desejo de morrer? Deus quer te ver assim, irmão? Sim ou não? Não. Deus quer ver você vivo, cheio da presença do Espírito Santo, trabalhando na obra de Deus e dizendo: Senhor, enquanto eu viver, eu quero estar debaixo da tua mão potente. Eu vim dizer nessa noite que há uma saída para isso. Pastor, quais são as estratégias práticas para fugir de tudo isso? Meus irmãos, Deus quer que você volte aos trilhos, Deus quer que você volte à caminhada, Deus quer que você volte, meus irmãos, e se possível peça ajuda para isso, se possível cresça nessas habilidades que você precisa para desenvolver uma vida piedosa. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, o que eu preciso? Em primeiro lugar, você tem que pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Se eu estou enfrentando uma situação que é difícil para mim, eu preciso pedir ajuda. Você não vai conseguir sozinho e sozinha. Peça ajuda. Segundo, cresça nas habilidades de uma vida piedosa. E aqui eu vou enumerar 3 pontos aqui para a gente encerrar. Como é que eu cresço nessas habilidades de uma vida piedosa? Primeiro, resolução de conflito. Todo conflito que chega até você não é para você parar, é para você aprender a resolver e caminhar para frente. Porque se você não aprender a resolver conflito, você vai paralisar todas as vezes. E todas as vezes que você paralisar, você vai deixar de avançar e vai atrasar o projeto de Deus na sua vida. Quem diz amém? Segundo, habilidade de uma vida piedosa: busque e conceda perdão. Se você não entender isso, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Se você me perguntar: pastor, qual é o segredo de uma vida perseverante no reino? Dentre os mais variados segredos, eu sempre vou colocar isso aqui: busque e conceda perdão. Irmão, onde é que a gente exerce mais perdão na nossa vida? É principalmente no seio familiar, no meio conjugal, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhas e pais, entre mães e filhos e vice-versa. Se você não compreender isso de buscar e conceder perdão, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Você vai viver ressentido, e Deus não te chamou para isso, porque esses sentimentos podem te levar a algo muito pior, e Deus não te chamou para isso. Terceiro, e aqui eu termino meu sermão: aprenda a dar. Quando a gente está enfrentando uma situação muito difícil, irmãos, principalmente como essa, alguém que pensa em tirar a própria vida, ele pensa assim, que não serve mais para nada. E Deus está dizendo: pelo contrário, aprenda a dar. Mesmo sofrendo, se doe um pouco. Mesmo passando por essa depressão, ajude quem está precisando. Mesmo enfrentando essas situações, entenda que quando você está dando, esse dar, ele é terapêutico sobre a sua vida, ele é pedagógico sobre a sua vida, e você vai aprendendo que é melhor dar do que receber. Irmão, a gente vai aprender isso com quem, pastor? Principalmente com o maior exemplo que já teve nessa terra, Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para receber, ele veio para dar, ele veio para se doar. É por isso que ele diz assim, que aquele que quiser ser seu discípulo, quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quando você nega você mesmo, você vai matando esse orgulho que quer te matar, esse orgulho que quer acabar com a sua vida e com o seu ministério. Quem recebe a palavra de Deus nesta noite,
Fica de pé, meu irmão. Escolha viver. Escolha viver. Escolha viver. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas nós vamos louvar. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite e começasse a orar ao Senhor. E diga para Deus: Deus, eu estou aqui na tua presença. Comece a falar com Deus. Quantas vezes, Senhor, eu quis parar, eu quis paralisar. Quantas vezes, Senhor, eu quis ficar distante, mas eu quero estar na tua presença. Eu quero estar diante do teu altar. Eu quero exaltar e glorificar o teu nome. Se alguém ouviu a palavra e sente de Deus chegar aqui por qualquer razão que Deus falou com você, eu não estou chamando quem tem pensamento suicida não, irmão. Eu estou chamando alguém: pastor, essa palavra falou tão forte comigo, eu preciso viver, eu preciso me levantar. Sai do seu lugar e vem aqui no altar do Senhor, em nome de Jesus. Plenitude, aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui no altar do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor falou muito forte ao nosso coração. Amado Deus, esse povo que aqui está escolheu viver. Aleluia. De repente, Pai, tem alguém aqui intercedendo por um familiar que está padecendo, mas eu quero colocar, Pai, ele diante do teu altar, ele diante da tua vida, para o louvor da tua glória. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, sobre os nossos obreiros, sobre as nossas senhoras, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens. Eu quero, Deus, falar com eles agora, Pai, em oração. Quero falar contigo em oração a respeito deles. Pai, toma a vida deles agora de forma preciosa, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, enche esse lugar com a tua presença, Pai. Feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus por alguns rápidos minutos, e depois nós vamos terminar o culto divino essa noite. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos. Podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Se você sabe, canta. Se não sabe, fecha os olhos e vai glorificando o Senhor. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, glorifique a Deus. Não saia daqui sem glorificar o nome do Senhor. Aleluia, porque enquanto essa palavra era ministrada, Deus espalhava a vida nas vidas. Deus espalhava a vida nas vidas. Oh, xerecalabacharabacandarabaha. Aleluia.
Se não for incômodo para você, segure a mão dessa pessoa aí do seu lado. Ora com ela agora. Intercede com ela agora. Aleluia. Busque a Deus com ela agora. Aleluia. A palavra de Deus é a solução para este problema, para este mundo. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Se eu fosse você, não ficava de boca fechada. Abra sua boca e glorifique a Deus. Abre os seus lábios e glorifique o Senhor. Se você é batizado com o Espírito Santo, tenha liberdade de falar em outras línguas esta noite. Tenha liberdade de adorar, tenha liberdade de glorificar. Teu Deus chegou. O teu Deus está contigo. O teu Deus resolve essa causa. O teu Deus está com você. Se você crê, abre a sua boca para adorar a Deus. Está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí. Eita. Andando sobre as águas, parece Aleluia. que é Jesus. Andando sobre Cadê a as igreja águas, que está glorifica? dando uma ordem A igreja que exalta, a igreja que adora. Escolha viver, escolha viver. Sou eu, sou eu, sou eu. Oh, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Seja glorificado o teu nome. Aleluia. Essa ansiedade vai embora. Depressão, pega a tua bagagem e vai embora dessa vida agora. Pensamento suicida vai embora dessa mente, desse coração agora. Transtorno de ansiedade vai embora. Distúrbios psiquiátricos vai embora dessa vida agora. Do familiar desse irmão e dessa irmã vai embora. Em nome de Jesus, a igreja comece a orar forte. A igreja comece a orar forte. A palavra de Deus resolve. A palavra de Deus ainda resolve. Escute. Pelo poder da palavra do Senhor. Aqui tem pessoas que vão testemunhar. Receba a palavra de Deus essa noite. Cura nessa área da sua vida. Cura emocional. Cura psiquiátrica. Pensamentos suicidas. Eu libero essa palavra profética de Deus agora sobre a vida desta igreja. Vocês saberão que há um Deus que cura qualquer distúrbio, que trata qualquer pessoa. Alguém vai testemunhar e vai dizer: durante aquele mês eu recebi estas palavras, eu adorei a Deus, eu orei a Deus, e Deus me sarou, e Deus me sarou, e Deus me sarou. Termine adorando ao Senhor. A igreja diz: amém.